voltando aqui, vamos começar a aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento em variáveis, tá bom? As aulas eu vou tentar reduzir um pouco mais, já estão pedindo aí para ser umas aulas mais curtas e vamos fazer isso, né? Vocês pedem, a gente faz aqui quando dá. Muito bem, então sobre variáveis, hoje nós vamos ver apenas as numéricas e ainda assim as do tipo inteiro, tá? Nós temos divisões para números, né, inteiros, como byte, short, int, long, ou o byte, o short, o int e o long. A diferença de um tipo para outro, né, do byte para o byte, é que byte ele pega a parte negativa do número e vai até a positiva, e o byte apenas a positiva, com esse U aqui, né, que é unsigned, sem sinal. Tá? E essa divisão que existe entre byte, short, int e long, percebam que o tamanho que elas ocupam na memória já é diferente. Então, antigamente, quando eu comecei há 30 anos atrás, existia uma preocupação grande em economizar memória, porque sempre foi muito caro memória e era muito escasso naquela época, tá? Então, aprendi a programar com uma preocupação imensa de tipos de dados ali para economizar memória. Hoje já é uma prática um pouco diferente. Quando a gente precisa economizar, a gente precisa do byte, do short, que ocupa pouco espaço. Mas confesso que a maioria, hoje aqui no trabalho, a gente trabalha simplesmente com int para até 3 milhões, que a gente saiba que não vai ultrapassar, é int. Qualquer número um pouco maior inteiro, a gente vai para long, tá? Então, esse é um dos principais motivos da separação de tipos de dados, né? Para numérico inteiro eu tenho 4 praticamente, ou até 8 se eu considerar esse aqui sem sinal, tá? E a ideia, além de organização, melhorar a performance, dar mais segurança, que quando eu estou programando, se eu disser aqui uma variável do tipo numérica, eu não vou deixar ninguém colocar texto nela, tá bom? Essa é uma das principais ideias. Vamos ver hoje também, para a gente concluir essa aula curta, como é que eu declaro, como é que eu digo ao compilador que eu vou usar a memória, né? Tem duas palavrinhas, vamos ver hoje var. Então var, vou dizer ao compilador que eu vou precisar de uma referência de memória ali, de uma alocação de memória, de uma gavetinha daquela, com nome e idade, por exemplo, tá? E vou dizer também que o que eu vou guardar nessa gavetinha seriam variáveis numéricas do tipo byte. Então, isso aqui, turminha, é uma declaração de variável. Daí, quando a JVM voltar para funcionar, ela vai pegar isso que o compilador ali preparou e vai realmente alocar a memória no meu computador, quando a aplicação estiver rodando. Então aqui eu digo para o compilador que vou precisar usar, quando a JVM entra em ação para executar o programa, ele de fato aloca na minha máquina que está ligada, um pedaço da memória que vai levar 8 bits. Tudo bem? Isso é uma declaração. Para eu colocar um valor nessa gavetinha, nessa memória, nessa variável, eu uso a palavra que já foi criada para identificar qual é a posição que eu quero colocar valor, e ponho dentro dela o valor igual ao que eu declarei. Se é byte, é menos 128 a 127, é só o que eu posso fazer. Se eu colocar 128 aqui, ó, você vê que a própria IDE aqui já deixa marcado aqui que esse cara aqui eu não posso, porque é um byte e o byte só aceita até 127. Ou menos, né? Menos aceita também. Só que menos 130, será que aceita? Não. Então tá aqui dentro da região que aceita. Vou colocar um 100 aqui, tá? Vou colocar positivo, 100 positivo. Beleza, então olha só. Declarando uma variável e instanciando uma variável, que é colocar valor. Outra forma aqui, eu posso fazer do mesmo jeito aqui, porém, na mesma linha. Se for na mesma linha, eu posso colocar assim, var idade. Vou colocar idade 2, tá? Não é bem assim que funcionam as coisas, mas só para a gente entender. Vou dizer que é do tipo byte, porém eu já vou dar um valor para ela. Tá aqui o 100, o mesmo 100. Então percebam que eu posso declarar em uma linha e instanciar em outro momento, assim como eu posso declarar e instanciar inline, na mesma linha. E o Kotlin ainda tem outro recurso muito interessante, ó. Vou colocar aqui idade 3, tá? E vou dizer o seguinte, cara, isso aqui é um 100 também, para não confundir a gente. Idade 3 igual a 100. Ele aceitou sem eu declarar o tipo que eu vou usar. Só que aí, o nosso compilador ali, ele já vai dizer que existem valores default. Por exemplo, quando eu ponho o mouse em cima da variável, eu mostro aqui na IDE, ó, que é do tipo byte. Se eu colocar o mouse em cima dessa idade 3, olha o que ele vai me dizer, int.
Então, quando eu não coloco explícito mesmo o carinha que eu vou usar, automaticamente ele impõe aqui, ó, a vontade dele, que seria um int. Porque daí ele garante que eu não sei sem até onde eu quero chegar com essa variável. Então eu já coloco ali um valor, uma região bem maior para tentar mitigar erros, né? Então, por default é int. Se eu quiser que seja um short, por exemplo, eu tenho que, ó, vou colocar aqui que esse cara aqui é um short. Se é um short, ó, se eu botar o mouse em cima, ele aparece short. Se eu tirar, ele volta a ser o inteiro. Então, essa ideia aqui de eu colocar um número sem explicitar o valor, o tipo, é chamado inferência, tá? Inferência. Isso é no Kotlin, tá? Nem toda linguagem tem isso não. No Kotlin tem essa questão de eu colocar um valor, ele entende qual é o valor e já bota por inferência. Inclusive, se eu colocar um número muito grande aqui, que não estoure aqui o long, né? Se eu botar o mouse em cima aqui, se eu colocar o mouse em cima, ó, apareceu long, porque é o tipo que cabe maior aqui, 64 bits, tá bom? Bom, por hoje é só. A gente volta na próxima aula ainda falando mais sobre variáveis, algumas particularidades ali que a gente tem que aprender para poder trabalhar com variáveis, tá bom? Abraço e até daqui a pouco.